Em 2007, Jerry Seinfeld decidiu lançar um filme sobre uma abelha em crise de identidade, que se engraçou pro lado de uma humana casada, e juntos decidiram processar a raça humana pelo uso indevido de mel. É claro que eu tô falando de B-Movie. Já assistiu? Sim, senhor. É nosso primeiro dia. Estamos prontos. Eu reuni alguns dos erros do filme que você provavelmente não viu, mas que aparecem no decorrer do longa. Lembrando que a intenção desse vídeo não é menosprezar a obra, e sim trazer uma perspectiva diferente sobre o conteúdo. Até porque isso aqui é um desenho animado, não foi feito para fazer sentido 100% do tempo. Dito isso, deixa seu like e bora pro vídeo. O filme começa nos apresentando o protagonista, Barry Benson, que é uma abelha operária macho, ou seja, um zangão. O Barry aponta o seu ferrão em uma espécie de apontador de ferrões, o que não faz muito sentido, já que pela biologia das abelhas, somente as fêmeas têm ferrão. E tem mais, na natureza, os zangões possuem apenas uma função, que é a de se reproduzir. Eles não possuem ferrão nem as estruturas de trabalho de uma operária. Portanto, o Barry ser um zangão e uma operária ao mesmo tempo é um erro duplo. Ele está se formando na escola, e por isso agora vai para o mercado de trabalho das abelhas. Presta atenção nessa frase. 3 dias de primeiro grau, 3 dias de segundo grau. Que pesadelo. 3 dias de terceiro grau. Ainda bem que eu tirei um dia no meio para mochilar pela colmeia. Bom, de acordo com a ciência, essa fala faz muito sentido. Como as abelhas operárias vivem em média por apenas 45 dias, nesse caso, tempo é lucro. Literalmente. Barry está acompanhado de seu amigo Adam, que é um dos únicos seres vivos nesse filme que tem um pingo de juízo. Ambos vão para a formatura e depois conhecer as empresas que vão trabalhar, que nesse caso é a colmeia. A formatura deles dura exatamente 15 segundos. E mais uma vez, tempo é lucro. Eles vão fazer uma espécie de integração pela companhia. E repare o nome da indústria, Ronex, em inglês, mas na dublagem ficou traduzido como Mellex. Agora me fala se isso parece ou não o nome de preservativo. Mellex. Garanta seu prazer com absoluta segurança. Mas que broto. Ela é minha prima. Sério? Aqui todo mundo é primo. Tá. Estranho, né? Eu sei. Mas se você for levar em consideração que só existe uma abelha rainha que vive por muito tempo e todas as abelhas nascem dela, você entende que na verdade todo mundo nessa colmeia é parente próximo, ou seja, é um grande incesto. Mas claro, as leis humanas não se aplicam aos insetos. Após a formatura, Barry fica meio bolado porque entende que a vida das abelhas é só trabalho e que ele provavelmente vai ficar o resto da vida trabalhando na mesma coisa até morrer. E de certa forma, isso mexe muito com ele. No dia seguinte, eles vão até uma espécie de mural dos empregos escolher as suas ocupações. E o recepcionista diz: Abelhas novatas? O que é estranho, já que todas as abelhas que passam por ali são novatas. Nenhuma delas muda de função ao longo da vida. E perceba que o mural muda drasticamente o tempo todo. Isso acontece porque esse painel conta em tempo real a vida e a morte de uma abelha. Então toda vez que abre uma vaga, é porque a abelha que estava ocupando aquela função morreu e alguma outra precisa pegar o lugar dela. Barry não consegue escolher uma profissão porque ainda tá bolado com aquela ideia de um único emprego durante toda a sua vida. Então ele decide sair da colmeia junto com os ases do pólen, que são as abelhas apicultoras, para dar uma volta e ver como é o mundo lá fora. E quando ele sai, nós podemos ver que o desenho é lindo, é tudo colorido, é bem bonito e chamativo. Em certo momento, as abelhas dizem que tem uma flor se locomovendo, só que elas confundem isso com uma bola de tênis e pousa numa quadra de tênis. Logo em seguida vem o Barry, que pousa em cima de uma bola de tênis e fica agarrado nela. E dois humanos começam a jogar uma partida de tênis, fazendo Barry ir de um lado para o outro. E perceba a diferença de tamanho das abelhas com relação à bola de tênis. Elas são visivelmente bem menores que a bola. Quando elas pousam mais próximo, nós podemos ver isso e ter certeza absoluta de que elas são realmente muito pequenas. Mas quando a cena se move e Barry está agarrado nela, ele está em outro tamanho, um pouco maior do que antes. Um errinho clássico de continuidade. Hã? O quê? Não! O quê? Espera um pouco. Como é possível numa quadra desse tamanho um ser humano se distrair com um grunhido de uma abelha? Nem a física explica isso. Por causa da distração da abelha, ele erra a jogada fazendo a bola cair para fora da quadra, arremessando Barry para bem longe dali. Nessa cena, Barry quase morreu 3 vezes seguidas. A primeira vez na quadra de tênis, a segunda vez dentro do carro e a terceira vez por causa da chuva. Para uma abelha que só tem 45 dias de vida, ele tá se arriscando demais. Você vai morrer! Barry acaba indo parar dentro da casa dos humanos que na cena anterior estava jogando tênis, e lá quase morre novamente, 2 vezes. Porém, ele é salvo pela Vanessa, uma humana que por algum
algum motivo desperta um interesse nele. Repare que a Vanessa rasga o currículo do Ken, o outro humano que é o namorado dela, e põe um copo em cima do Barry para levá-lo para fora. Mesmo de cabeça para baixo, é possível ver que Barry está em cima de uma frase, backwards, e numa mudança de take, Barry já muda de posição e está sobre a foto do Ken. Estranho, não? Depois de ser salvo, ele decide que precisa voltar para agradecer, então cria coragem e vai falar com ela, contrariando todas as leis existentes da natureza. E ele fala: Oi! A Vanessa simplesmente leva ele pro terraço e lá tomam um café e conversa como se fossem amigos íntimos há décadas. Dentro do universo desse filme, as leis da física e da natureza e todas as outras não se aplicam. Depois desse encontro, o Barry fica sonhando acordado com a Vanessa o tempo todo. Inclusive, nessa cena em que ele tá nadando numa piscina de mel, toca uma música, que se chama Sugar Sugar, do The Archies, lançada em 1969. A letra faz um trocadilho com a situação. Em uma tradução livre, significa: açúcar, mel, mel. Você é minha doce garota e me faz te desejar. Mas existe uma história muito curiosa por trás dessa música. Você sabia disso? Na verdade, essa banda nunca existiu. Exatamente. E não foi feito por IA, até porque naquela época nem se sonhava com isso ainda. A música foi gravada por músicos dentro de um estúdio, mas como o produtor queria evitar brigas com artistas reais, ele decidiu creditar essa música aos The Archies. Eles eram personagens de uma revista em quadrinhos da Archie Comics, criado lá em 1941, e que era uma febre muito grande entre os jovens americanos. Em 1968, um ano antes da música estourar, estreou o desenho animado chamado The Archie Show, e foram esses personagens que deram o rosto pro clipe dos discos. O sucesso foi tão absurdo, foi tão grande, que a música ficou em primeiro lugar na Billboard naquele ano, batendo gigantes daquela época como The Beatles e os Rolling Stones. Já pensou nisso? Um dos maiores sucessos da história é de uma banda que simplesmente não existe. Que coisa, não? Depois desse delírio na piscina, o Barry decide visitar a Vanessa novamente. Durante a visita, perceba que ele está parado no ombro dela, e novamente, o tamanho dele com relação às pessoas e objetos ao redor é mudado. Olha a diferença dele nessa cena para a cena anterior, onde ele apertava o dedo dela no comprimento de mão. É visível a diferença de tamanho. Bom, ambos estão conversando sobre emoções e como se controlar. Repare a maneira de como Barry fala sobre autocontrole e olha para Vanessa quando ele fala luxúria. Você controla como qualquer emoção: ódio, inveja, luxúria. Que abelha safada! Barry é atingido por um folheto de supermercado e quase morre novamente. Ele fica indignado quando vê que os humanos vendem e consomem mel, então ele decide iniciar uma revolução investigando de onde vem todo esse mel da prateleira. Essa cena não faz o menor sentido. Veja que o homem percebe a presença de Barry ali, mas isso logicamente seria impossível, já que as abelhas são tão pequenas que facilmente passaria desapercebido. O cara ainda tem uma luta de espadas com Barry, só que ele usa um alfinete e o Barry usa o ferrão. Isso claramente não seria possível. Abelhas machos ou zangão não possuem ferrão, somente as fêmeas operárias e a abelha rainha, como eu citei anteriormente. Acertou, miserável. Ele consegue descobrir de onde vem o mel do supermercado e decide seguir o caminhão das fazendas mel. E essa cena me pega um pouco. Repare que Barry se agarra no cordão da mochila de um ciclista. Perceba que o ciclista olha para trás. Eu não sei se ele tá olhando pro Barry porque percebeu que ele tava ali, ou se olhou pro carro que estava bem ali atrás dele. Então eu não sei se isso é bem um erro. Na cena seguinte, vemos ele fazer algo impossível. Ele usa o cordão da mochila do ciclista como um estilingue e se lança na esperança de conseguir alcançar o caminhão. Na vida real, isso jamais seria possível. Primeiro pela velocidade que ele voa, impossibilitando ele de alcançar o caminhão. E depois, ele não teria força suficiente para puxar o elástico da mochila e criar esse impulso. Quando Barry enfim chega na dianteira do caminhão, ele encontra vários insetos mortos por ali e faz amizade com um mosquito. Repare que aqui dá pra ver uma joaninha, o que parece ser uma barata, e um mosquito amigo do Barry. E lá no fundo, vemos alguns grilos. Quando Barry se aproxima e se apresenta, logo aparece um grilo que na cena anterior não estava ali. E você, amigo? Ele tá morto mesmo. Ah, tá. E morreu. Quando o para-brisa é ligado, podemos ver a marca que ele deixa no vidro. Porém, a haste direita não chega até o final da marcação. Lembra do grilo que o Barry viu morto? Olha ele aqui, vivinho da Silva. Chegando nas fazendas mel, Barry vê de perto como é o processo de produção das abelhas. Ele fica indignado e decide que vai mudar isso. Como?
processando a raça humana. Ele se junta a Vanessa para fazer isso, o que é irônico, já que ele é uma abelha e a Vanessa é florista, mas tudo bem. Na colmeia, ele está em todos os telejornais e nos programas de entrevista, então podemos deduzir que lá, necessariamente, nem todas as abelhas trabalham com mel. Vemos jornalistas e telejornais no sistema de TV das abelhas. Barry segue a ideia de processar a raça humana e o mais engraçado de tudo é saber que o tribunal humano aceita o processo e dá seguimento nos autos, uma coisa que facilmente aconteceria no Brasil. Bom, ele expõe os seus argumentos na corte dos Estados Unidos. Inclusive, o Vincent, o urso do filme do Sem Floresta, faz um bico aqui, olha ele ali. E de onde que o Barry tirou esse terno e esse sapato preto, se no início do filme é mostrado que ele só usa moletom e tênis amarelo e preto? Não sei. Ele confronta um homem chamado Ray Liotta, que é vencedor de um Emmy. Obrigado. Porém, ele surta e tenta esmagar o Barry com a estatueta. Isso faz com que esse cara vá parar na primeira página do jornal no dia seguinte. Perceba a data da manchete, dia 3 de março de 2005. Só que Ray só viria ganhar seu Emmy nesse mesmo ano, porém, em setembro. E ele realmente existiu na vida real. Inclusive, é até bem parecido com o desenho. Após as primeiras audiências do processo, o namorado da Vanessa tem um embate com o Barry no banheiro dela. Isso porque ela estava esperando o Ken para jantar. Porém, ele se atrasou e a Vanessa chamou o Barry para ir no lugar dele. Sim, ela chamou uma abelha para ir jantar com ela no lugar do namorado dela. Meu Deus do céu, não sobrou nada. No segundo dia de processo, o advogado do Sr. Liotta provoca as abelhas fazendo com que Adam ferrue ele. Mas novamente, isso não seria possível na vida real, já que o Adam é um zangão. Logo, não possui ferrão. Depois de ser hospitalizado, Adam recebe mel na veia e um espeto no lugar de seu ferrão. Isso acontece porque, quando uma abelha ferrua um humano, seu ferrão é composto por pequenas cerdas que ficam presas na pele. E quando a abelha puxa o ferrão para tentar sair da pele, ele se descola do corpo da abelha, ficando preso na vítima. E nesse processo, a abelha perde parte dos seus órgãos e acaba morrendo em seguida. Barry então tem uma cartada final. Decide levar um fumegador para a corte judicial para provar o seu ponto de que as abelhas são torturadas pelos humanos para produzir mel. A ideia dá certo e ele ganha o processo, fazendo com que todas as fazendas mel sejam fechadas e o consumo pelos humanos sejam interrompidos. As abelhas reivindicou os direitos autorais do mel. Isso desencadeia um problema gigante na natureza, porque sem o trabalho das abelhas, toda a fauna e a flora de Nova York perde a vida e as plantas morrem. É claro, isso só acontece dentro do contexto do filme, porque na vida real mesmo seria impossível, já que não é só as abelhas que contribuem para o processo de polinização e vida, outros insetos também ajudam nisso. Depois de perceberem o tremendo erro que Barry e Vanessa cometeu, ambos decidem roubar um carro alegórico de flores de um desfile que acontece em Pasadena e decide trazê-lo de avião até Nova York. No meio do caminho, Barry se envolve em uma confusão novamente, fazendo com que a Vanessa precise assumir o controle do avião porque o piloto e o copiloto estão desacordados por culpa dele. Nessa cena, podemos ver que o avião sofre uma descarga elétrica devido a uma tempestade que o voo está passando. Isso queima o sistema elétrico do avião, tirando ele do piloto automático. Só que na verdade, isso jamais seria possível acontecer, porque todas as aeronaves são munidas com um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Então, se um avião for atingido por um raio, o sistema de aterramento vai funcionar com precisão, impedindo qualquer possível dano ou falha elétrica. A Vanessa não consegue pilotar o avião porque, claro, ela não é piloto. Então Barry chama as abelhas para que elas possam conduzir a aeronave numa espécie de força-tarefa. Nessa cena, podemos ver algumas folhas verdes da colmeia de Barry quando as abelhas estão saindo, mas isso não deveria estar assim, já que na cena anterior, todas as árvores do Central Park estão murchas, inclusive a do Barry. As abelhas voam em direção ao avião e sustentam o peso dele sobre suas costas. A física jamais vai conseguir explicar isso. A Vanessa puxa uma alavanca que na teoria era para desligar o avião, porém essa alavanca na verdade serve para baixar o trem de pouso. Depois de transformar o avião num inseto gigante e conseguir pousar, eles pegam as flores que tinham roubado e começam um processo de polinização em Nova York, trazendo de volta a vida na natureza instantaneamente. Mas se nós formos olhar por um lado mais lógico, não precisaria desse esforço todo, porque as abelhas polinizadoras não precisariam parar o seu trabalho de polinização. Era só elas parar de trazer o néctar para dentro da colmeia para iniciar a produção de mel e sair somente para espalhar o pólen e manter todas as flores vivas. Acertou. Bom, o Barry decide que vai se tornar uma abelha apicultora
e nas horas vagas ele é advogado na loja de flores da Vanessa. Inclusive, podemos ver uma mudança aqui. No início do filme, o nome da loja se chamava Vanessa Flores. No fim do filme, já se chama Vanessa e Barry Flores. Levando em consideração o salto temporal do filme, eu diria que Barry tem somente mais uns 10 dias de vida. Eu gosto muito dessa animação. E você? Deixe sua opinião ou sugestão de filme nos comentários e nos vemos na semana que vem. Até a próxima!